Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. A chuva fina de maio caía sobre São Paulo quando Mariana desceu do ônibus na Avenida Faria Lima, segurando com força a bolsa de tecido surrado que pertencera à avó. Aos 22 anos, ela nunca tinha pisado naquela região da cidade. Crescera em Capão Redondo, na Zona Sul, onde as casas eram pequenas, coladas umas nas outras, e o asfalto irregular contava histórias de abandono. Ali, naquele pedaço nobre da capital paulista, tudo parecia diferente. Os prédios espelhados refletiam o céu cinzento, carros importados deslizavam silenciosos pelas ruas largas, e as pessoas caminhavam apressadas, vestindo roupas que custavam mais do que a renda mensal de sua família inteira. Mariana consultou o papel amassado onde havia anotado o endereço. Rua dos Pinheiros, número 342. A agência de empregos que a encaminhara fora clara. Tratava-se de uma oportunidade única, um trabalho como babá na residência de um dos empresários mais influentes do país. O salário era generoso, incluía vale-transporte e alimentação, mas as exigências eram rígidas. Pontualidade absoluta, discrição total, obediência às regras da casa. Mariana aceitara sem pestanejar. Precisava daquele emprego mais do que de ar para respirar. Em casa, a mãe sofria com problemas no coração. Os remédios caros consumiam boa parte do pouco dinheiro que entravam. O irmão mais novo, Caio, de apenas 15 anos, estudava à noite e trabalhava de dia como ajudante em uma oficina mecânica, mas o salário mal dava para as despesas básicas. O pai partira anos atrás, deixando apenas lembranças confusas e um vazio que ninguém ousava mencionar. Mariana era a esperança da família, a filha que sempre se esforçara, que terminara o ensino médio mesmo precisando trabalhar, que nunca reclamava, que sorria mesmo quando a geladeira estava vazia. Caminhou 3 quarteirões até avistar o portão imponente. Era uma mansão que parecia saída de revista de decoração. Muros altos, cercados por uma vegetação densa e bem cuidada, câmeras de segurança em cada canto, um interfone reluzente. Mariana respirou fundo, alisou o vestido simples que escolhera com cuidado e apertou o botão. Uma voz masculina, grave e profissional, atendeu do outro lado. Mariana se identificou, disse que era a nova babá que tinha hora marcada. Houve uma pausa breve antes que o portão começasse a se abrir lentamente, revelando uma alameda pavimentada que levava até a entrada principal. Ela entrou, sentindo o coração disparar. A casa era ainda maior do que imaginara. 3 andares de vidro, concreto e mármore, com janelas imensas que permitiam ver parte da decoração interior. Jardins impecáveis cercavam a construção, com flores que Mariana não sabia nomear, fontes de água que produziam um som suave e relaxante, esculturas modernas que pareciam obras de arte caríssimas. Havia 3 carros estacionados na garagem coberta, todos pretos, todos reluzentes, todos obviamente importados. Ao subir os degraus largos da entrada, Mariana foi recebida por uma mulher de meia-idade, vestida com um uniforme impecável. Era Dona Célia, a governanta, que a cumprimentou com um sorriso educado, mas distante. Pediu que entrasse, que limpasse os pés no capacho, que a seguisse. Mariana obedeceu, pisando no piso de mármore italiano, com uma cautela quase reverente. Tudo ali brilhava. Os lustres pendentes do teto altíssimo, os espelhos imensos nas paredes, os vasos de cristal, as obras de arte que decoravam cada canto. Foi conduzida até uma sala de estar, onde deveria aguardar. Sentou-se na beirada de um sofá de couro legítimo, com medo de sujar ou amassar qualquer coisa. Olhou ao redor, tentando gravar cada detalhe. Aquele mundo era tão distante do seu que parecia irreal. Tentou imaginar como seria trabalhar ali, cuidar de uma criança cercada por tanto luxo, fazer parte daquela rotina de privilégios que ela só conhecia pela televisão. Minutos depois, ouviu o som de saltos altos batendo no chão com firmeza. Uma mulher entrou na sala e Mariana se levantou imediatamente. Era Patrícia, a esposa do dono da casa. Alta, magra, de cabelos loiros perfeitamente escovados,
vestindo um conjunto de alfaiataria branco que deveria custar uma fortuna. Usava joias discretas, mas evidentemente valiosas, e seu rosto era uma máscara de maquiagem impecável. Os olhos, porém, eram frios, azuis como gelo, calculistas, atravessando Mariana de cima a baixo com um julgamento silencioso e implacável. Patrícia não ofereceu a mão. Não sorriu. Cruzou os braços e começou a falar com uma voz firme, autoritária, deixando claro desde o início quem mandava naquela casa. As regras foram expostas sem rodeios. Mariana deveria chegar sempre pontualmente às 7 da manhã e sair às 5 da tarde. Seu trabalho era exclusivamente cuidar de Miguel, o filho do patrão. Ela não deveria circular pela casa sem necessidade, não deveria mexer em nada que não fosse relacionado à criança, não deveria fazer perguntas, não deveria criar intimidades, não deveria se intrometer em assuntos que não lhe dissessem respeito. Patrícia falou sobre Miguel com um desprezo mal disfarçado. Disse que o menino era difícil, teimoso, que já haviam passado por ali 7 babás em menos de 2 anos. Nenhuma aguentara mais do que alguns meses. Algumas pediram demissão, outras foram dispensadas por incompetência. Patrícia observou Mariana com desconfiança, como se duvidasse que aquela moça simples, vestida com roupas baratas e carregando uma bolsa velha, pudesse ser diferente das outras. Mariana ouviu tudo em silêncio, acenando com a cabeça, engolindo a humilhação que ardia na garganta. Sabia que precisava daquele emprego, que não podia dar-se ao luxo de responder, de mostrar orgulho ferido. Prometeu que faria o melhor possível, que seguiria todas as regras, que não decepcionaria. Patrícia a levou até o 2º andar, onde ficava o quarto de Miguel. O corredor era largo, decorado com fotografias em preto e branco de paisagens europeias. A porta do quarto estava entreaberta. Patrícia empurrou com indiferença e entrou, acendendo a luz. Era um quarto infantil enorme, repleto de brinquedos caros, uma cama em formato de carro, de corrida, estantes cheias de livros coloridos, um tapete felpudo que cobria quase todo o chão. Mas Miguel não estava à vista. Patrícia suspirou com impaciência, olhou ao redor e chamou pelo menino com uma voz impaciente. Nada. Mariana sentiu um aperto no peito ao perceber o tom frio sem carinho, como se estivesse chamando um cachorro desobediente. Patrícia revirou os olhos, murmurou algo sobre o garoto ser impossível e saiu do quarto sem mais explicações, dizendo que Mariana, que se virasse, que era para isso que estava sendo paga. Mariana ficou sozinha no quarto silencioso, olhou ao redor, tentando entender onde uma criança de 3 anos poderia se esconder. Foi quando ouviu um som baixinho, quase imperceptível, vindo de debaixo da cama. Ajoelhou-se devagar, abaixou a cabeça e espiou por baixo da estrutura. Lá estava ele, Miguel. Um menino pequeno, de cabelos escuros e olhos castanhos enormes, abraçado a um ursinho de pelúcia desgastado. Estava encolhido no canto mais escuro, as bochechas manchadas de lágrimas secas, o olhar assustado e desconfiado. Ao ver Mariana, recuou ainda mais, apertando o brinquedo contra o peito. Mariana sentiu o coração apertar. Aquele não era um menino mimado ou malcriado. Era uma criança, ferida, traumatizada, tentando se proteger do mundo. Ela não tentou puxá-lo, não falou alto, não fez gestos bruscos, apenas se sentou no chão de pernas cruzadas e começou a falar com uma voz suave, doce, cheia de paciência. Disse que seu nome era Mariana, que estava ali para cuidar dele e que não ia machucá-lo. Perguntou o nome do ursinho. Miguel não respondeu, mas seus olhos se moveram, revelando um lampejo de curiosidade. Mariana continuou falando, contando que também tinha um irmão mais novo, que quando era criança também gostava de se esconder debaixo da cama quando ficava triste. Passou-se quase meia hora até que Miguel saísse do esconderijo. Fez isso devagar, arrastando-se pelo chão ainda abraçado ao ursinho, sem tirar os olhos de Mariana. Quando finalmente ficou de pé, ela percebeu como era pequeno para a idade, magro, com olheiras que não deveriam existir no rosto de uma criança tão nova. Mariana estendeu a mão, mas Miguel não a pegou. Apenas ficou ali, parado, observando. Ela respeitou o espaço dele, não forçou nada.
Perguntou se ele estava com fome, se queria brincar, se queria que ela lesse um livro. Miguel apontou timidamente para uma pilha de quebra-cabeças no canto do quarto. Mariana sorriu, pegou um deles e sentou-se no tapete, começando a montar as peças sozinha. Aos poucos, Miguel se aproximou, sentou-se ao lado dela, ainda em silêncio, e começou a encaixar algumas peças. Mariana elogiou cada pequena conquista, com sinceridade e sem exageros. Disse que ele era muito inteligente, que estava fazendo um ótimo trabalho. Miguel levantou os olhos, surpreso, como se nunca tivesse ouvido aquilo antes. As horas passaram sem que Mariana percebesse. Brincaram, montaram quebra-cabeças, empilharam blocos, leram um livro sobre animais da floresta. Miguel começou a relaxar, a sorrir timidamente, a mostrar suas preferências. Gostava de dinossauros, tinha medo de trovões. Adorava sorvete de chocolate. Quando chegou a hora do almoço, Dona Célia trouxe uma bandeja para o quarto. Mariana ajudou Miguel a se sentar à mesa pequena, incentivou que comesse, fez aviõezinhos com a colher quando ele resistiu aos legumes. Foi paciente, carinhosa, firme quando necessário. Miguel comeu mais do que costumava, segundo Dona Célia comentou surpresa ao recolher a bandeja. À tarde, Mariana sugeriu que descessem ao jardim. Miguel hesitou, mas concordou quando ela prometeu que ficariam juntos o tempo todo. Lá fora, no gramado vasto e bem cuidado, correram, perseguiram borboletas, fizeram bolinhas de sabão que refletiam o sol. Miguel ria, um som puro e genuíno que ecoava pelo espaço vazio daquela mansão enorme. Foi nesse momento que Gustavo chegou. Mariana não o viu se aproximar. Estava de costas, agachada ao lado de Miguel, mostrando como soprar as bolinhas de sabão. Quando se virou, deparou-se com um homem alto de ombros largos, vestindo um terno cinza impecável. Tinha por volta de 35 anos, cabelos escuros penteados para trás, olhos cansados, mas atentos. Era bonito de um jeito sério, imponente, mas havia algo nele que transmitia peso, responsabilidade, solidão. Mariana se levantou rapidamente, limpando as mãos na saia, sentindo-se exposta e inadequada. Gustavo a observou por um instante, depois desviou o olhar para o filho. Miguel havia parado de brincar e ficado tenso, como se estivesse se preparando para uma bronca. Mas Gustavo apenas acenou com a cabeça, cumprimentou Mariana formalmente, perguntou se estava tudo bem. Mariana respondeu que sim, que Miguel era um menino maravilhoso, que estavam se divertindo. Gustavo pareceu surpreso com o elogio. Olhou para o filho com uma expressão que Mariana não soube decifrar. Havia amor ali, mas também distância, culpa, insegurança. Gustavo se aproximou de Miguel, ajoelhou-se na altura dele e perguntou se tinha se comportado bem. O menino apenas acenou com a cabeça, sem falar. Gustavo passou a mão nos cabelos do filho, um gesto breve e desajeitado, como se não soubesse bem como demonstrar afeto. Depois se levantou, disse que precisava voltar ao trabalho e entrou na casa sem olhar para trás. Miguel ficou parado, vendo o pai desaparecer. Mariana percebeu a tristeza nos olhos dele, a sensação de abandono. Sentou-se ao lado do menino e disse, com voz suave, que o pai o amava muito, que às vezes as pessoas precisavam trabalhar para cuidar da família, mas que isso não significava que não se importavam. Miguel olhou para ela com aqueles olhos enormes e perguntou, pela primeira vez desde que se conheceram, se ela ia embora também. Mariana sentiu um nó na garganta. Segurou a mãozinha dele e prometeu que voltaria no dia seguinte, que estaria ali sempre que ele precisasse. Quando chegou a hora de ir embora, Miguel não quis soltar a mão dela. Mariana precisou prometer 3 vezes que voltaria, que não ia desaparecer como as outras babás. Só então ele a deixou ir, ficando na janela do quarto, acenando tristemente enquanto ela atravessava o portão. No caminho de volta para Capão Redondo, dentro do ônibus lotado que chacoalhava pelas ruas de São Paulo, Mariana sentiu uma mistura de exaustão e esperança. Aquele menino precisava dela. Não de alguém que apenas cumprisse horário e seguisse regras, mas de alguém que o visse de verdade, que o amasse sem condições. E ela sabia, no fundo do coração, que já estava começando a amá-lo. Ao chegar em casa, encontrou a mãe sentada na cozinha pequena,
com uma xícara de chá nas mãos trêmulas. Dona Rosa tinha apenas 53 anos, mas parecia muito mais velha. Os cabelos brancos, as rugas profundas ao redor dos olhos, as mãos calejadas de tanto trabalho braçal antes da doença. Ao ver a filha, sorriu cansada e perguntou como tinha sido. Mariana contou sobre a mansão, sobre Patrícia e suas regras duras, sobre o salário que finalmente permitiria comprar os remédios sem atraso. Mas principalmente contou sobre Miguel, sobre aquele menino pequeno e assustado que se escondia debaixo da cama, que carregava dor demais para alguém tão jovem. Dona Rosa ouviu tudo com atenção, balançando a cabeça, os olhos marejados. Segurou a mão da filha e disse que ela tinha um coração bom, que Deus a colocara naquela casa por um motivo, que não era apenas sobre o dinheiro, mas sobre fazer diferença na vida daquela criança. Mariana adormeceu naquela noite pensando em Miguel, perguntando-se o que teria acontecido com a mãe dele. Por que aquele menino parecia tão abandonado, mesmo vivendo cercado de tanto luxo? Não sabia ainda que estava prestes a descobrir segredos dolorosos, que sua presença naquela casa iria mudar tudo, que o amor que estava começando a sentir por aquela criança iria desencadear uma série de eventos que transformariam sua vida para sempre. Na manhã seguinte, chegou pontualmente às 7 horas. Patrícia a recebeu com o mesmo olhar frio, reforçou algumas regras, disse que esperava que Mariana não criasse expectativas, que não se acostumasse demais, que babás eram substituíveis. Mariana apenas concordou em silêncio, subiu até o quarto de Miguel e encontrou o menino acordado, sentado na cama, esperando por ela. Quando ele a viu, seus olhos se iluminaram. Correu até Mariana e a abraçou com força, apertando-se contra suas pernas. Mariana sentiu as lágrimas subirem. Ajoelhou-se, abraçou-o de volta e prometeu novamente que não ia a lugar nenhum. E assim começaram os dias que mudariam tudo. Nas semanas seguintes, Mariana e Miguel criaram uma rotina que se tornou o alicerce de uma transformação profunda. Todas as manhãs, quando ela atravessava o portão às 7 em ponto, já encontrava Miguel acordado, sentado na janela do quarto, esperando ansiosamente para vê-la chegar. O menino que antes se escondia debaixo da cama, agora corria escada abaixo para recebê-la com um abraço que derretia qualquer cansaço da viagem longa de ônibus. Tomavam café da manhã juntos na cozinha ampla e reluzente, onde Mariana preparava panquecas no formato de bichinhos, adicionava gotas de chocolate para fazer carinhas felizes e via Miguel comer com um apetite que Dona Célia jurava nunca ter visto antes. A governanta, inicialmente desconfiada daquela jovem simples que viera da periferia, começou a amolecer o coração ao presenciar a alegria que voltava aos olhos daquela criança. Depois do café, subiam para o quarto, onde o dia se desenrolava em atividades cuidadosamente planejadas por Mariana. Ela não era formada em pedagogia, não tinha diplomas pendurados na parede, mas tinha algo que nenhuma das babás anteriores possuíra: amor genuíno. Montavam quebra-cabeças cada vez mais complexos, começando com os de 12 peças e avançando até os de 50. Construíam torres de blocos que chegavam quase ao teto, e quando desabavam, riam juntos ao invés de ficarem frustrados. Mariana transformava cada momento em aprendizado. Quando brincavam com dinossauros, contava histórias sobre como a Terra era diferente milhões de anos atrás. Quando empilhavam blocos coloridos, ensinava as cores, os números, as formas. Miguel absorvia tudo com uma curiosidade faminta, como uma plantinha que finalmente recebia água depois de uma longa seca. Mas o mais importante era a forma como Mariana estabelecia limites. Diferente de Patrícia, que gritava e ameaçava, ou das babás anteriores, que simplesmente desistiam quando Miguel fazia birra, Mariana era firme com doçura. Quando ele jogava brinquedos no chão com raiva, ela se ajoelhava na altura dele, olhava nos olhos e explicava que aquilo não era legal, que os brinquedos mereciam cuidado, que ele era esperto demais para agir daquela forma. E funcionava. Miguel não apenas obedecia, mas entendia. Aprendeu a guardar os brinquedos depois de usar, organizando-os nas prateleiras com um capricho que surpreendia a todos.
Aprendeu a dizer por favor e obrigado, não porque era forçado, mas porque Mariana explicava que palavras gentis faziam as pessoas felizes. Aprendeu a esperar sua vez, a dividir, a se desculpar quando errava. O menino que todos descreviam como impossível, teimoso, problemático, estava florescendo em uma criança doce, inteligente e carinhosa. A mudança era tão evidente que até mesmo os outros funcionários da casa comentavam nos intervalos, maravilhados com a transformação. Certa manhã, 2 semanas depois que Mariana começara a trabalhar, ela encontrou Miguel chorando baixinho no banheiro. Tinha tido um pesadelo durante a noite e acordara assustado, mas não tinha ninguém para consolar. Patrícia dormia em um quarto separado do marido, no outro extremo da mansão, e não se incomodava com os choros noturnos da criança. Mariana o pegou no colo, mesmo ele já sendo pesadinho demais para isso, e o embalou enquanto cantarolava uma cantiga que a mãe costumava cantar para ela quando era pequena. Miguel se acalmou aos poucos, aninhando a cabeça no ombro dela, segurando firme em sua blusa simples. Quando finalmente se recuperou, olhou para Mariana com aqueles olhos enormes e perguntou se ela poderia ser sua mãe de verdade. A pergunta atravessou o coração de Mariana como uma flecha. Ela sentiu os olhos arderem, a garganta apertar, e precisou respirar fundo várias vezes antes de conseguir responder. Explicou, com toda a delicadeza do mundo, que não podia ser a mãe dele, mas que seria sempre alguém que o amava muito, que cuidaria dele, que estaria ali quando ele precisasse. Miguel pareceu aceitar a resposta, mas desde então começou a chamá-la de Tia Mari. O apelido carinhoso se espalhou rapidamente, e até Dona Célia adotou o costume. Apenas Patrícia torcia o nariz sempre que ouvia, como se aquela intimidade fosse uma afronta pessoal. As tardes eram reservadas para atividades ao ar livre. Mariana descobriu que Miguel tinha medo de praticamente tudo. Insetos, pássaros, água, velocidade. Era como se ele tivesse sido trancado dentro de uma bolha de vidro a vida inteira, protegido de experiências, mas privado de liberdade. Ela decidiu, com paciência infinita, ajudá-lo a superar esses medos. Começaram com pequenos passos. Primeiro, apenas sentavam na grama e observavam as formigas trabalhando. Mariana explicava como elas eram organizadas, fortes, importantes para a natureza. Miguel, de início agarrado à sua mão, aos poucos relaxava e se aproximava para ver melhor. Depois de alguns dias, já conseguia deixar que uma joaninha subisse em seu dedo sem entrar em pânico. Com os pássaros foi mais difícil. Miguel ficava aterrorizado quando eles se aproximavam. Mariana começou espalhando migalhas de pão longe deles, e dia após dia foi diminuindo a distância. Contava histórias sobre diferentes tipos de pássaros, mostrava fotos em livros, cantava músicas que imitavam seus cantos. Levou quase um mês, mas finalmente Miguel conseguiu ficar parado enquanto um bem-te-vi pousava a poucos metros de distância. Uma tarde, enquanto brincavam de correr atrás de borboletas, Miguel tropeçou e ralou o joelho. Começou a chorar alto, mais de susto do que de dor. Mariana esperava que ele entrasse em pânico, mas em vez disso ele correu para seus braços buscando conforto. Ela limpou o machucado com cuidado, colocou um curativo com um desenho de super-herói e beijou por cima, dizendo que agora a dor ia embora voando. Miguel parou de chorar imediatamente, olhou para o curativo e perguntou se agora tinha poderes especiais. Mariana sorriu e disse que sim, que ele era o menino mais corajoso que conhecia. Miguel acreditou. Levantou-se e saiu correndo pelo jardim fingindo voar, o machucado já esquecido. Foi durante uma dessas tardes que Gustavo voltou para casa mais cedo novamente. Mariana não o ouviu se aproximar desta vez também. Estava sentada na grama com Miguel no colo, lendo um livro sobre animais marinhos. Miguel apontava para as figuras coloridas, fazendo perguntas sem parar, e Mariana respondia a cada uma com paciência e detalhes que faziam os olhos do menino brilharem de encantamento. Gustavo ficou parado ali, apenas observando por mais tempo do que seria considerado discreto. Havia algo naquela cena que o tocava profundamente. Seu filho, aquele menino que ele mal conhecia, que parecia um estranho vivendo sob o mesmo teto,
Estava rindo, conversando, sendo criança. E aquela moça simples, com seu vestido barato e seus cabelos presos em um rabo de cavalo descomplicado, conseguira em poucas semanas o que 7 babás antes dela não haviam conseguido em anos. Quando finalmente se anunciou, Mariana se levantou rapidamente, ajeitando a roupa, sempre aquela insegurança de quem sabe que não pertence àquele mundo. Mas Gustavo não estava olhando para ela com o julgamento que Patrícia sempre tinha no rosto. Havia algo diferente ali. Gratidão, talvez, ou admiração. Gustavo se aproximou de Miguel, que desta vez não ficou tenso. O menino até sorriu para o pai, contou animado sobre os golfinhos que tinham acabado de ver no livro, sobre como eles eram inteligentes e brincavam no mar. Gustavo ouviu tudo com atenção genuína e Mariana percebeu que ele não sabia como responder, como se conectar com o próprio filho. Foi quando ela teve uma ideia. Sugeriu com voz suave e respeitosa que talvez Gustavo quisesse brincar um pouco com Miguel, que poderia ser bom para os dois. Gustavo pareceu surpreso, quase constrangido, mas não recusou. Mariana discretamente se afastou alguns passos, dando espaço, mas ficou por perto para ajudar se necessário. No início foi estranho, desajeitado. Gustavo tentou conversar sobre negócios, percebeu que não fazia sentido. Ficou sem saber o que dizer. Miguel também estava tímido, acostumado a ver o pai apenas de passagem. Mas então Mariana sugeriu que fizessem aviões de papel. Era algo simples, que não exigia grandes habilidades, mas que poderia ser divertido. Gustavo aceitou. Sentou-se na grama, arregaçou as mangas do terno caro e começou a dobrar uma folha de papel que Mariana trouxe do quarto de Miguel. O menino observava fascinado, vendo o pai fazer algo tão comum, tão normal. Quando o avião ficou pronto, Gustavo o lançou e eles assistiram juntos enquanto ele voava pelo jardim, planando suavemente antes de pousar perto das roseiras. Miguel bateu palmas, animado, pediu que o pai fizesse outro, e Gustavo fez. E mais outro, e mais outro. Logo estavam competindo para ver qual avião voava mais longe, rindo quando um deles caía rápido demais ou fazia uma curva inesperada. Mariana assistia de longe, o coração apertado de emoção. Aquele homem poderoso, acostumado a comandar impérios, estava descobrindo algo muito mais valioso naquele momento. A alegria de simplesmente brincar com seu filho. Quando Gustavo finalmente precisou voltar ao trabalho, tinha os olhos brilhando de uma forma diferente. Passou a mão nos cabelos de Miguel, um gesto que agora parecia menos desconfortável, e agradeceu a Mariana antes de entrar. Não disse por que estava agradecendo, mas ela sabia, e ele sabia que ela sabia. A partir daquele dia, Gustavo começou a chegar em casa mais cedo com frequência. Não sempre, mas mais do que antes. Passava alguns minutos com Miguel, às vezes guiado gentilmente por Mariana, que sugeria brincadeiras simples, histórias para ler juntos, pequenas conversas sobre o dia. Eram momentos breves, mas significativos. Pela primeira vez, pai e filho estavam construindo uma conexão. Mas enquanto essa ponte se formava, Patrícia observava de longe com um desconforto crescente. Dava para ver nos olhos dela, na forma como cruzava os braços sempre que via Mariana, na maneira como seus lábios se comprimiam em uma linha fina de desaprovação. Aquela babá estava ultrapassando os limites que haviam sido estabelecidos. Estava criando vínculos que não deveria. Estava se tornando importante demais. Uma tarde, Patrícia chamou Mariana até a sala de estar. Foi uma conversa curta, direta e gelada. Lembrou à jovem que ela estava ali apenas para trabalhar, não para se tornar parte da família, que não deveria ter ideias acima de sua posição, que havia uma distância entre empregados e patrões que não deveria nunca ser cruzada. Mariana ouviu tudo em silêncio, sentindo a humilhação queimar em seu peito, mas manteve a dignidade. Concordou educadamente com tudo, prometeu manter as distâncias, mas por dentro sabia que já era tarde demais. Já amava Miguel como se fosse seu, e não havia regra no mundo que pudesse mudar isso. Naquela noite, de volta em Capão Redondo, Mariana conversou longamente com a mãe sobre tudo o que estava acontecendo. Dona Rosa ouviu com a sabedoria,
de quem já vivera muito, já sofrera muito. Alertou a filha para ter cuidado, que pessoas ricas e poderosas não gostavam quando quem elas consideravam inferior ameaçava seus espaços. Mas também disse que o amor verdadeiro sempre encontrava um jeito, que se aquela criança precisava dela, então ela estava cumprindo um propósito maior. As semanas se transformaram em um mês, depois 2. Miguel estava irreconhecível. A criança triste e traumatizada que se escondia debaixo da cama havia se transformado em um menino falante, curioso, afetuoso. Acordava cedo todos os dias esperando pela tia Mari. Contava para ela sobre seus sonhos, sobre as coisas que queria fazer quando crescesse, sobre os amigos imaginários que criava. Mariana ouvia tudo com atenção total, validando cada sentimento, cada pensamento, cada medo e cada alegria. Uma tarde, enquanto brincavam no jardim, Miguel perguntou sobre a mãe. A pergunta veio do nada, mas Mariana percebeu que ele vinha juntando coragem há dias. Disse que Patrícia sempre falava que a mãe dele tinha ido embora porque ele era um menino ruim, que chorava demais, que dava trabalho, que era impossível de amar. As palavras caíram como pedras no coração de Mariana. Ela sentiu a raiva subir, quente e intensa, contra aquela mulher que tinha coragem de plantar tanta dor em uma criança inocente. Mas controlou-se. Respirou fundo, ajoelhou-se na frente de Miguel, segurou seu rostinho pequeno entre as mãos com toda a delicadeza do mundo e disse com firmeza, olhando fundo em seus olhos, que aquilo não era verdade, que nada daquilo era verdade. Explicou que, às vezes, as pessoas partiam por motivos que não tinham nada a ver com as crianças, que adultos faziam escolhas que os pequenos não podiam entender, mas que isso nunca, jamais era culpa deles. Disse que Miguel era especial, que era amado, que era importante, que não havia absolutamente nada de errado com ele, que qualquer pessoa que tivesse a sorte de tê-lo na vida era abençoada. Miguel começou a chorar, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram de alívio, como se um peso gigantesco que carregava nos ombrinhos pequenos finalmente tivesse sido tirado. Abraçou Mariana com tanta força que ela mal conseguia respirar, molhando sua blusa simples com lágrimas quentes. Ficaram ali, no meio do gramado imenso e perfeitamente cuidado, abraçados, enquanto o sol de junho começava a se pôr atrás dos prédios de São Paulo, pintando o céu de laranja e rosa. Aquele foi o momento em que Mariana soube com certeza absoluta que faria qualquer coisa por aquele menino, que o protegeria com todas as forças que tinha, que lutaria por ele contra quem fosse necessário, que, jamais em hipótese alguma, deixaria que alguém o machucasse novamente, não enquanto houvesse ar em seus pulmões e amor em seu coração. Não imaginava, porém, que essa promessa silenciosa seria testada de formas que ela nem poderia começar a imaginar. Que Patrícia estava observando cada movimento dela com olhos calculistas, planejando cada passo com frieza, preparando armadilhas que poderiam destruir tudo o que estava sendo construído ali. Mas naquele momento, abraçada àquela criança que finalmente começava a confiar, a acreditar que era digna de amor, Mariana apenas sentia paz e esperança, e a certeza profunda e inabalável de que estava exatamente onde deveria estar, que tudo o que havia passado na vida, todas as dificuldades, toda a pobreza, todo o sofrimento, tinha sido para prepará-la para aquele propósito, e que, não importava o que viesse pela frente, ela não desistiria daquele menino. Nunca. Os meses de julho e agosto trouxeram para São Paulo aquele frio seco típico do inverno paulistano, com manhãs geladas e tardes de sol tímido. A rotina na mansão dos Almeida havia se estabelecido em um ritmo que parecia, à primeira vista, harmonioso. Miguel estava completamente transformado. O menino que chorava escondido debaixo da cama agora corria pela casa cantarolando músicas que Mariana ensinava. Abraçava os empregados com carinho e esperava ansiosamente pelo pai chegar do trabalho para mostrar os desenhos que fizera durante o dia. Mariana continuava chegando pontualmente todas as manhãs, atravessando a cidade ainda escura para estar ali às 7 em ponto. O trajeto longo de ônibus nunca pesava quando ela pensava no sorriso de Miguel esperando por ela.
Mesmo nos dias em que a mãe acordava mais fraca, precisando de cuidados extras antes que ela saísse, Mariana dava um jeito de não se atrasar. Aquele emprego não era apenas uma fonte de renda, tinha se tornado o centro de seu mundo. A relação entre Gustavo e o filho também florescia de maneira surpreendente. O empresário, que antes passava semanas inteiras viajando, que voltava para casa apenas para dormir algumas horas e partir novamente, agora fazia questão de jantar em casa pelo menos 3 vezes por semana. Chegava mais cedo, ainda de terno, mas com a gravata afrouxada e uma expressão menos tensa do que costumava ter. Mariana percebia que Gustavo a observava às vezes, estudando a forma como ela interagia com Miguel, como se estivesse aprendendo a ser pai através dela. Quando via o homem hesitante, sem saber como brincar ou conversar com o próprio filho, ela intervinha sutilmente. Sugeria jogos simples, puxava assuntos que sabia que Miguel adorava, criava pontes entre aqueles dois que durante tanto tempo viveram como estranhos, sob o mesmo teto. Certa tarde, Gustavo chegou em casa e encontrou Mariana e Miguel no jardim, construindo uma casinha com caixas de papelão. Miguel estava coberto de fita adesiva, rindo enquanto tentava colar uma janela que insistia em cair. Gustavo ficou observando da varanda, uma expressão suave no rosto, algo que parecia ser saudade de uma infância que ele mesmo nunca tivera. Mariana ouviu e acenou, convidando-o para se juntar. Gustavo desceu os degraus, tirou o paletó, arregaçou as mangas da camisa branca e ajoelhou-se ao lado deles na grama. Miguel ficou radiante, explicou entusiasmado o projeto da casinha, como seria grande o suficiente para ele entrar e ter um esconderijo secreto. Gustavo ouviu com atenção genuína, depois ajudou a reforçar a estrutura com mais papelão, sugeriu que fizessem uma porta que abrisse de verdade. Trabalharam juntos por mais de 1 hora, os 3 concentrados naquela construção tosca, mas cheia de significado. Quando terminaram, Miguel entrou na casinha, chamou-o pai para ver como era confortável lá dentro. Gustavo precisou se curvar quase pela metade para caber, mas entrou, sentou-se no chão apertado ao lado do filho e, pela primeira vez em anos, relaxou completamente. Mariana ficou do lado de fora, dando espaço para aquele momento, mas sentindo o peito apertado de emoção. Através da janela de papelão, via pai e filho conversando, rindo, existindo simplesmente um para o outro. Era isso que Miguel sempre precisara. Não dos brinquedos caros, não do quarto enorme ou das roupas de grife, apenas de atenção, de presença, de amor. Quando Gustavo saiu da casinha, tinha grama grudada nas calças do terno caro e uma expressão no rosto que Mariana nunca vira antes. Parecia mais jovem, mais leve, como se um peso invisível tivesse sido tirado de seus ombros. Ele olhou para ela e simplesmente disse, obrigado. Não explicou por quê, mas não precisava. Mariana entendeu. Entretanto, nem tudo na mansão respirava harmonia. Patrícia observava cada uma dessas cenas com um desconforto que crescia dia após dia. Via o marido chegando mais cedo, sorrindo mais, prestando atenção em uma criança que ela sempre considerara um estorvo. Via os empregados comentando nos corredores sobre como o menino estava diferente, mais feliz. E via, principalmente, como tudo isso girava em torno daquela babá simples, aquela moça da periferia que ousava se comportar como se fosse parte da família. Patrícia casara-se com Gustavo 3 anos atrás, pouco mais de 1 ano depois que a primeira esposa dele partira. Não foi um casamento de amor. Foi um acordo conveniente para ambos. Gustavo precisava de alguém para administrar a casa, para representá-lo em eventos sociais, para manter as aparências de uma vida familiar estável que os investidores valorizavam. Patrícia precisava da segurança financeira, do status, do poder que vinha com o sobrenome Almeida. Miguel nunca fizera parte do plano dela. A criança era apenas um detalhe inconveniente que precisava ser gerenciado, mantido longe, silenciado quando chorava, ignorado quando buscava atenção. Patrícia nunca desejara ser mãe, nunca sentira qualquer instinto maternal, e certamente não ia começar com o filho de outra mulher. Durante anos, isso funcionara bem.
Gustavo viajava constantemente, Miguel ficava com babás que iam e vinham, e Patrícia reinava sobre a mansão como uma rainha em seu castelo. Organizava jantares para a alta sociedade, frequentava spas caros, viajava para Paris 2 vezes por ano para renovar o guarda-roupa. Tinha tudo exatamente como queria, até Mariana chegar e bagunçar todo o equilíbrio cuidadosamente construído. Agora, Gustavo passava mais tempo em casa, prestava atenção no filho e, pior, começava a questionar certas coisas. Comentara, algumas semanas atrás, que talvez fosse hora de Miguel começar a fazer refeições com eles, ao invés de sempre comer isolado no quarto. Patrícia bloqueara a ideia imediatamente, alegando que criança à mesa era inadequado, que eles tinham uma reputação a manter. Gustavo não insistira, mas ela vira a hesitação em seus olhos, a dúvida se plantando, e tudo isso era culpa daquela babá que não conhecia seu lugar. Patrícia começou a prestar atenção redobrada em cada movimento de Mariana. Observava de longe, anotava mentalmente cada pequeno desvio de conduta que pudesse usar contra ela. Mas a verdade frustrante era que Mariana era impecável. Chegava no horário, fazia seu trabalho com dedicação exemplar, nunca reclamava, nunca pedia favores, nunca ultrapassava os limites profissionais de forma flagrante. Foi então que Patrícia decidiu criar os limites que Mariana inevitavelmente ultrapassaria. Começou sutilmente. Em uma manhã de agosto, deixou uma nota de R$ 50 sobre o aparador da sala, em um lugar visível, mas não óbvio demais. Depois saiu para seu compromisso de manicure, deixando Mariana sozinha com Miguel na casa. Quando voltou, horas depois, a nota continuava exatamente onde estava. Patrícia ficou decepcionada, mas não desistiu. Alguns dias depois, tentou novamente. Desta vez deixou uma pulseira de prata, não muito valiosa, mas bonita, sobre a cômoda do quarto de hóspedes, um lugar onde Mariana às vezes passava quando buscava lençóis limpos para a cama de Miguel. A pulseira permaneceu intocada. Patrícia precisava de algo mais elaborado, mais tentador. Começou a espalhar rumores sutis entre os outros empregados. Comentava casualmente que algumas coisas andavam sumindo. Um perfume que tinha certeza de ter guardado na gaveta. Um pouco de dinheiro que estava na bolsa. Nada muito específico, apenas o suficiente para plantar a semente da desconfiança. Dona Célia, que já simpatizava com Mariana, defendia a moça sempre que esses comentários chegavam aos seus ouvidos. Dizia que trabalhava ali há 15 anos, que conhecia gente honesta quando via, que Mariana não tinha um pingo de malícia no corpo. Mas outros empregados, especialmente aqueles que sentiam ciúmes da atenção que a babá recebia da criança, começavam a olhar para ela com suspeita. Mariana não percebia nada disso inicialmente. Estava ocupada demais, cuidando de Miguel, planejando atividades que estimulassem seu desenvolvimento, certificando-se de que ele comia direito, dormia bem, sentia-se amado. Quando notava olhares estranhos de alguns funcionários, atribuía a mal-entendidos passageiros e não dava importância. Até que um dia Patrícia elevou o jogo. Era uma sexta-feira ensolarada e Mariana estava no jardim com Miguel, ensinando-o a identificar diferentes tipos de folhas. Haviam espalhado várias folhas sobre uma toalha e Miguel, concentrado, tentava lembrar os nomes que ela ensinara. Carvalho, eucalipto, limoeiro. Foi quando Patrícia apareceu na varanda, usando um vestido creme impecável e expressão grave. Chamou Mariana com um gesto de dedo, como se convocasse uma serva. Mariana sentiu algo desconfortável no estômago, mas obedeceu, pedindo a Miguel que continuasse organizando as folhas, enquanto ela falava com a patroa. Subiu até a varanda, onde Patrícia a esperava com os braços cruzados. A acusação foi direta e cortante. Patrícia disse que notara várias coisas sumindo ultimamente. Pequenos objetos, dinheiro, perfumes, que não queria acreditar, mas as evidências apontavam para alguém novo na casa. Alguém que tinha acesso a todos os cômodos. Alguém que talvez precisasse de dinheiro mais do que admitia. Mariana sentiu o sangue gelar nas veias. A acusação era tão absurda, tão injusta, que por um momento não conseguiu nem responder.
Quando finalmente encontrou a voz, negou com veemência. Disse que jamais pegaria nada que não fosse seu, que foi criada com princípios, que sua mãe a ensinara desde pequena que roubar era um dos piores pecados que alguém podia cometer. Patrícia apenas arqueou uma sobrancelha, com aquele jeito superior que fazia Mariana se sentir minúscula. Disse que todas as pessoas desonestas negavam no começo, que esperava estar errada, mas que ficaria de olho. E então deu as costas e entrou na casa, deixando Mariana tremendo na varanda, sentindo-se suja, por uma acusação que não merecia. Quando voltou para o jardim, Miguel percebeu imediatamente que algo estava errado. Perguntou se a tia Mari estava triste. Mariana forçou um sorriso. Disse que estava tudo bem, apenas um pouco cansada, mas por dentro sentia uma angústia crescente. Sabia que era inocente, mas também sabia como funcionava o mundo. A palavra de uma patroa rica valia infinitamente mais do que a de uma empregada pobre. Naquela noite, em casa, Mariana desabou nos braços da mãe. Contou sobre a acusação, sobre a injustiça, sobre o medo de perder o emprego e deixar Miguel sozinho, novamente. Dona Rosa segurou o rosto da filha entre as mãos e disse palavras que Mariana levaria para sempre no coração. Disse que a verdade sempre vinha à tona, mais cedo ou mais tarde. Que quem não devia, não temia. Que ela deveria continuar sendo quem era, fazendo o que era certo, e confiar que Deus via tudo. Mariana voltou ao trabalho na segunda-feira determinada a provar sua honestidade. Mas Patrícia não tinha terminado. Intensificou os testes. Começou a deixar dinheiro em lugares estratégicos. Uma nota de R$100 sobre a mesa da cozinha, onde Mariana ia buscar o lanche, de Miguel. 3 notas de 50 no bolso de um casaco pendurado no corredor. Uma pequena quantia dentro de um livro na biblioteca. Cada vez que Mariana encontrava esse dinheiro, sentia o coração apertar. Sabia que era uma armadilha, que estava sendo testada. A tentação batia forte. Pensar em tudo o que aquele dinheiro poderia fazer por sua família. Os remédios da mãe que estavam atrasados. O sapato novo que Caio tanto precisava, já que o dele estava com o solado furado. As contas que se acumulavam na mesa da cozinha de casa. Mas toda vez Mariana fazia a mesma coisa. Pegava o dinheiro cuidadosamente, guardava em um envelope, procurava Dona Célia e entregava, explicando onde havia encontrado. A governanta sempre agradecia, levava até Patrícia, e Patrícia sempre recebia de volta com uma expressão que Mariana não conseguia decifrar. O teste mais difícil veio em uma tarde de setembro. Mariana tinha acabado de colocar Miguel para a soneca da tarde. O menino dormia tranquilo, abraçado ao ursinho, enquanto ela descia para a sala. Foi quando viu. Sobre a mesa de centro, espalhadas como se tivessem sido esquecidas por acidente, estavam várias notas de dinheiro. Não eram pequenas quantias desta vez. Eram notas de R$200, muitas delas, formando um montante, que Mariana calculou mentalmente ser próximo de R$2.000. Ela congelou. Aquilo era mais do que seu salário de um mês. Era mais do que sua família via junto em muito tempo. Com aquele dinheiro, poderia pagar todos os remédios da mãe pelos próximos 3 meses. Poderia comprar roupas novas para Caio, sapatos decentes, material escolar. Poderia até antecipar algumas contas, respirar aliviada por algumas semanas. Mariana se aproximou da mesa, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair do peito. Estendeu a mão, os dedos tremendo, e tocou uma das notas. O papel era novo, ainda rígido. Tão fácil. Seria tão fácil pegar apenas uma nota, ou 2, quantidade que talvez não fosse percebida. Poderia dizer que encontrou menos, que talvez alguém já tivesse passado por ali. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Pensou na mãe, na expressão de dor que Dona Rosa tentava esconder quando a doença apertava, mas não havia dinheiro para o remédio. Pensou em Caio, em como ele nunca reclamava dos sapatos velhos, mesmo quando voltava da escola com os pés doendo. Pensou em todas as noites que dormira com fome para que o irmão pudesse comer um pouco mais. Mas então pensou em Miguel, naquele menino que aprendera a confiar nela, que acreditava que ela era diferente das outras pessoas que passaram por sua vida. Pensou na promessa silenciosa que fizera de ser sempre honesta,
de ser alguém que ele pudesse admirar e seguir como exemplo. E pensou na mãe, não na mãe doente que precisava de remédios, mas na mãe que a criara com valores sólidos. Dona Rosa, que sempre dizia que a pobreza não era desculpa para a desonestidade, que era melhor passar fome com dignidade que comer farto com vergonha na consciência. Mariana afastou a mão como se o dinheiro queimasse, limpou as lágrimas com as costas da mão, respirou fundo várias vezes até conseguir se controlar. Depois, com dedos ainda trêmulos, juntou todas as notas cuidadosamente, contou o total, guardou no mesmo envelope que usava sempre, escreveu a quantia na frente e foi procurar Dona Célia. O que Mariana não sabia era que Gustavo estava em casa naquele dia. Havia voltado mais cedo de uma reunião que fora cancelada de última hora. E estava na biblioteca adjacente à sala, atrás da porta entreaberta, observando. Tudo. Vira Mariana se aproximar da mesa. Vira a hesitação, o conflito, as lágrimas. Vira a mão estendida, o toque na nota, e sentira o coração apertar pensando que Patrícia tinha razão, que ele estava sendo ingênuo. Mas então, vira Mariana recuar, vira a luta interna, vira o momento exato em que ela escolheu fazer o certo, mesmo quando seria tão fácil, tão tentador fazer o errado. Gustavo sentiu algo mudar dentro dele naquele momento. Não era apenas admiração pela honestidade dela. Era algo mais profundo, mais perturbador. Era respeito, era gratidão, era uma conexão que ele não estava preparado para sentir com a babá de seu filho. Quando Mariana saiu da sala levando o envelope para Dona Célia, Gustavo ficou sozinho na biblioteca, olhando para o espaço vazio onde ela estivera, sentindo algo que não sentia há anos. Algo que o assustava porque ele era um homem casado, porque ela era uma empregada, porque aquilo violava todas as regras que governavam seu mundo organizado e previsível. Mas não conseguia negar. Mariana não era apenas honesta, era especial. E ele estava começando a se importar com ela de uma forma que ia muito além da gratidão pelo trabalho bem feito. Enquanto isso, Patrícia recebia o envelope de volta de Dona Célia com uma frustração crescente. Todos os testes haviam falhado. Mariana era irritantemente honesta. Mas Patrícia não era o tipo de pessoa que desistia facilmente. Se não conseguia provar que Mariana era desonesta, então criaria uma situação onde pareceria que era. Começou a plantar evidências mais elaboradas. Comprou perfumes baratos em lojas populares, do tipo que uma moça pobre usaria, e os escondeu no fundo de uma gaveta do banheiro que Mariana ocasionalmente usava. Pegou algumas joias que não usava mais, peças antigas de pouco valor, e as colocou, estrategicamente em lugares onde Mariana tinha acesso. Depois, começou a espalhar rumores mais diretos. Comentou com amigas durante um chá da tarde que estava com problemas com uma empregada nova, que coisas andavam sumindo, que estava começando a achar que a moça tinha algum histórico de pequenos furtos. As amigas, ávidas por fofoca, espalharam a história em seus próprios círculos. O plano de Patrícia era paciente e cruel. Deixaria as evidências se acumularem, deixaria os rumores se espalharem. E então, no momento certo, faria uma grande acusação pública que destruiria completamente a reputação de Mariana. Não apenas a faria ser demitida, mas garantiria que ela nunca mais conseguisse trabalhar em uma casa de família respeitável. Mariana continuava vivendo alheia à teia que se tecia ao seu redor. Seus dias eram preenchidos com Miguel, que florescia cada vez mais. O menino agora falava sem parar, fazia perguntas sobre tudo, demonstrava uma inteligência viva que havia estado adormecida durante tanto tempo. Começara a desenhar bastante, e seus desenhos sempre incluíam 3 figuras: ele mesmo, o pai e a tia Mari. Gustavo notava esses desenhos. Via como o filho representava a Mariana sempre com um sorriso enorme, sempre segurando sua mão. E se perguntava, cada vez com mais frequência, como seria a vida dele se as coisas fossem diferentes, se ele não fosse casado, se ela não fosse empregada, se não houvesse todas aquelas barreiras invisíveis, mas rígidas, que separavam seus mundos. Mas havia, e Patrícia estava determinada a garantir que essas barreiras permanecessem intransponíveis,
Não importava o que fosse necessário fazer para isso. Outubro trouxe consigo não apenas as tardes douradas típicas da primavera paulistana, mas também uma série de eventos que intensificariam ainda mais a tensão crescente na mansão dos Almeida. Miguel completou 4 anos e Gustavo, pela primeira vez desde que a criança nascera, decidiu fazer uma festa. Não uma grande recepção com dezenas de crianças desconhecidas e animadores profissionais, como Patrícia sugeria, mas algo intimista, apenas para a família próxima e os funcionários da casa que conviviam diariamente com o menino. A ideia partira de uma conversa entre Gustavo e Mariana. Ele mencionara casualmente que o aniversário de Miguel estava chegando e Mariana perguntara, com aquela sinceridade desarmante que a caracterizava, se ele planejava fazer algo especial. Gustavo admitira com um constrangimento que raramente demonstrava que não sabia bem o que fazer, que nunca tinha dado muita atenção a aniversários. Antes, Mariana então contara sobre os aniversários da própria infância. Nada luxuoso, apenas a mãe fazendo um bolo simples, alguns balões coloridos, os vizinhos cantando parabéns na salinha apertada da casa em Capão Redondo. Mas era especial, disse ela, porque fazia a criança sentir-se importante, amada, celebrada. E isso era tudo o que Miguel precisava. Gustavo ouvira atentamente, absorvendo cada palavra como se fosse uma lição valiosa sobre um idioma que ele desconhecia. Depois pedira que Mariana o ajudasse a organizar algo nesse sentido. Ela aceitara com entusiasmo e juntos planejaram uma festa pequena, mas cheia de carinho. Patrícia, claro, não gostara nada da ideia. Achava ridículo fazer festa para uma criança tão pequena, principalmente algo tão simples. Mas Gustavo insistira, e ela percebera que opor-se abertamente seria um erro estratégico. Então concordara, mas com um sorriso gelado que não enganava ninguém. No dia do aniversário, Mariana chegou mais cedo, antes mesmo das 6 da manhã. Trazia na bolsa decorações que ela mesma comprara com parte do salário. Bandeirinhas coloridas, balões em tons de azul e verde que eram as cores favoritas de Miguel, velas com números que brilhavam. Também trouxera o presente, embrulhado em papel simples, mas com laço caprichado, um livro de histórias sobre aventuras de piratas, porque Miguel ultimamente estava fascinado por navios e tesouros escondidos. Passou a manhã decorando o jardim com a ajuda de Dona Célia, que também se empolgara com os preparativos. Estenderam bandeirinhas entre as árvores, amarraram balões nos galhos, armaram uma mesa pequena com toalha colorida onde o bolo ficaria. Não era sofisticado, mas tinha um charme acolhedor que faltava na perfeição fria e impessoal que dominava o resto da mansão. Quando Miguel acordou e viu a decoração, seus olhos se arregalaram de encantamento. Ele sabia que era seu aniversário, Mariana. Vinha preparando-o há dias, mas não esperava nada daquilo. Correu pelo jardim rindo, tocando nos balões, admirando as bandeirinhas, enquanto Mariana o seguia com uma câmera descartável que comprara para registrar os momentos. Gustavo apareceu pouco depois, trazendo um presente grande embrulhado. Era uma bicicleta infantil, vermelha e reluzente, com rodinhas laterais para treino. Miguel ficou eufórico. Gustavo o ajudou a subir, segurou na garupa enquanto o menino pedalava desajeitadamente pelo jardim, os dois rindo quando a bicicleta quase tombava para o lado. Mariana observava de longe, fotografando, o coração transbordando de felicidade. Via pai e filho finalmente vivendo aqueles momentos simples mas preciosos que deviam ter sido rotina desde sempre. Via Gustavo relaxado, genuinamente presente, sem a armadura de seriedade que costumava vestir. A festa foi breve, mas intensa. Dona Célia trouxe o bolo que fizera, um chocolate com cobertura cremosa e o nome de Miguel escrito em glacê. Cantaram parabéns, todos os funcionários da casa presentes, suas vozes se misturando no jardim ensolarado. Miguel soprou as velas fazendo um pedido que Mariana suspeitava ser algo relacionado a ter mais dias assim, cercado de pessoas que o amavam. Patrícia apareceu apenas para a foto oficial. Posou com um sorriso, forçado ao lado do marido e do enteado. Depois desapareceu de volta para dentro da casa, alegando uma dor de cabeça. Ninguém sentiu falta dela.
A alegria do momento era grande demais para ser diminuída por sua ausência. Quando a tarde caiu e os convidados se dispersaram, Miguel estava exausto, mas radiante. Mariana o ajudou a tomar banho, vestiu-o com o pijama de super-herói que ele adorava e o deitou na cama. O menino segurou sua mão e disse, com aquela sinceridade pura das crianças, que aquele tinha sido o melhor dia da vida dele, que ele amava a tia, Mari, mais do que tudo no mundo. Mariana sentiu as lágrimas queimarem, mas as segurou. Beijou a testa de Miguel, disse que o amava também, e ficou ali sentada ao lado da cama até ele adormecer, ainda com um sorriso nos lábios. Ao sair do quarto, encontrou Gustavo no corredor. Ele estava encostado na parede, as mãos nos bolsos, olhando para o nada com uma expressão pensativa. Quando percebeu Mariana, endireitou-se, limpou a garganta como se tivesse sido pego em um momento de vulnerabilidade. Agradeceu a ela. Não apenas pela festa, mas por tudo, por ter devolvido o filho a ele, por ter mostrado que era possível ser pai sem precisar ser perfeito, por ter trazido cor e vida para uma casa que durante tanto tempo fora apenas um museu frio de riqueza vazia. Mariana não soube o que responder. Apenas disse que Miguel era especial, que qualquer um que convivesse com ele perceberia isso, que ela apenas estava fazendo o que qualquer pessoa que o amasse faria. Gustavo a observou por um longo momento, e Mariana sentiu algo estranho no ar, uma tensão que não conseguia nomear. Depois ele desviou o olhar, murmurou uma boa noite e se afastou. Pelo corredor, deixando-a sozinha com o coração acelerado, sem entender exatamente por quê. Os dias seguintes ao aniversário trouxeram uma mudança sutil, mas perceptível na dinâmica da casa. Gustavo começou a conversar mais com Mariana, não apenas sobre Miguel, mas sobre outros assuntos. Perguntava sobre a família dela, sobre seus sonhos, sobre o que gostava de fazer nos momentos livres. Mariana respondia com sinceridade. Contava sobre a mãe, sobre o irmão, sobre como seu maior sonho era um dia poder dar a eles uma vida melhor. Gustavo ouvia com atenção genuína e às vezes compartilhava um pouco de si também. Falava sobre como crescera em uma família rica, mas emocionalmente distante. Sobre como fora treinado desde cedo para assumir os negócios da família. Sobre como nunca tivera escolha sobre o próprio futuro. Havia uma solidão nele que Mariana reconhecia, diferente da sua, mas igualmente profunda. Patrícia observava essas conversas com olhos cada vez mais estreitos. Via o marido rir para algo que Mariana dissera. Via a forma como ele encontrava desculpas para estar presente nos momentos em que ela estava com Miguel. E sentia, talvez pela primeira vez no casamento, algo que poderia ser confundido com ciúmes. Mas não era amor que Patrícia sentia por Gustavo. Era possessividade. Ele era seu marido no papel, sua âncora financeira, seu status social. E aquela babá simplória estava ameaçando tudo isso apenas por existir, por ser genuína em um mundo onde Patrícia construíra sua vida inteira sobre aparências e cálculos. Foi então que Patrícia decidiu acelerar seus planos. Contratou uma investigadora particular, uma mulher discreta, especializada em desenterrar segredos e fabricar evidências quando necessário. Instruiu-a a investigar o passado de Mariana, a procurar qualquer coisa que pudesse ser usada contra ela. E se não encontrasse nada, então que criasse algo convincente. A investigadora, uma mulher de meia-idade chamada Sônia, era eficiente e sem escrúpulos. Em uma semana, produziu um relatório falso alegando que Mariana tinha histórico de pequenos furtos em empregos anteriores, que fora demitida de 2 casas por comportamento suspeito, que havia relatos de objetos desaparecidos sempre que ela estava presente. Tudo mentira, é claro. Mariana nunca trabalhara como babá antes. Aquele era seu primeiro emprego formal na área. Mas o relatório era convincente, com datas, nomes de supostas ex-patroas, descrições detalhadas de incidentes inventados. Patrícia guardou o relatório como munição para o momento certo. Mas antes de usá-lo, decidiu fazer um último teste, o teste definitivo. Aquele que não apenas provaria ou não a honestidade de Mariana, mas que a colocaria em uma posição impossível de defender-se caso escolhesse o caminho errado. Em uma quinta-feira nublada de outubro,
Patrícia esperou até que Mariana saísse do quarto de Miguel para buscar um copo de água. Então entrou rapidamente, abriu a bolsa surrada que Mariana sempre deixava sobre uma cadeira e colocou dentro dela uma pequena joia. Um broche de ouro com uma pérola não muito valioso, mas o suficiente para ser significativo. Depois saiu, trancou-se em seu quarto e esperou pelo momento certo para descobrir o objeto plantado e fazer a acusação que destruiria Mariana de uma vez por todas. Mas o destino, ou talvez a justiça, tinha outros planos. Naquela mesma tarde, Gustavo decidira sair mais cedo do escritório. Vinha fazendo isso com frequência, mas desta vez tinha um motivo específico. Queria conversar com Patrícia sobre algo que vinha pensando há semanas. Queria falar sobre divórcio. O casamento dele sempre fora uma farsa, mas ultimamente Gustavo percebera que não podia mais sustentar aquela mentira. Via como Patrícia tratava Miguel, via a frieza nos olhos dela sempre que olhava para o menino. E mais recentemente, começara a perceber como ela olhava para Mariana, com um desprezo e uma hostilidade que não faziam sentido para alguém que era apenas uma empregada fazendo bem seu trabalho. Gustavo não era ingênuo. Sabia que Patrícia tramava algo. Vira as quantias de dinheiro deixadas estrategicamente pela casa, vira os olhares especulativos, ouvira os comentários sussurrados, e sabia, no fundo, que tudo aquilo era direcionado a Mariana. Ao chegar em casa naquela tarde, foi direto procurar a esposa. Mas antes de chegar ao quarto dela, ouviu vozes no corredor. Uma delas era Patrícia. A outra era uma mulher que ele não conhecia. Aproximou-se silenciosamente e ouviu parte da conversa. Patrícia entregava um envelope a outra mulher, agradecia pelo trabalho, dizia que aquelas informações seriam muito úteis. A outra mulher, Sônia, a investigadora, comentava que fora fácil fabricar o relatório, que ninguém iria questionar a validade das informações. Gustavo sentiu o sangue ferver. Ficou oculto até que Sônia saísse. Depois confrontou Patrícia ali mesmo no corredor. Exigiu saber o que estava acontecendo, o que era aquele relatório fabricado, por que ela estava perseguindo Mariana. Patrícia, pega de surpresa, tentou mentir no início, mas Gustavo não aceitou. Pressionou até que ela finalmente admitisse. Disse que estava fazendo aquilo para proteger a família, que Mariana estava ultrapassando limites, que era uma ameaça à ordem da casa, que qualquer um podia ver que ela estava tentando se infiltrar onde não pertencia. Gustavo ouviu tudo com uma expressão que ia ficando mais dura a cada palavra. Quando Patrícia terminou, ele falou com uma calma gelada que ela nunca vira antes. Disse que o casamento deles estava terminado, que ele ia procurar um advogado no dia seguinte, que queria que ela saísse da casa o mais rápido possível, que não aceitaria que ela continuasse prejudicando pessoas inocentes apenas para manter um poder que nunca foi realmente dela. Patrícia ficou branca. Tentou argumentar, dizer que ele estava sendo irracional, que aquilo era apenas um mal-entendido. Mas Gustavo já tinha se decidido. Deu as costas e saiu, deixando-a sozinha no corredor, percebendo que acabara de perder tudo por causa de sua própria crueldade. Enquanto isso, Mariana continuava no quarto de Miguel, completamente alheia ao drama que se desenrolava. Brincava com o menino, montava um quebra-cabeça novo que Gustavo comprara, rindo das tentativas desajeitadas dele de encaixar peças nos lugares errados. Não sabia ainda que sua vida estava prestes a mudar dramaticamente. Que as próximas semanas trariam revelações, confrontos e escolhas que definiriam não apenas seu futuro, mas o de todos naquela casa. Que a tempestade que vinha se formando finalmente estava prestes a estourar e que, quando passasse, nada mais seria como antes. Por enquanto, havia apenas aquele momento. Uma jovem e uma criança, sentados no chão de um quarto imenso, construindo torres de blocos e rindo quando elas desabavam. Um momento simples, puro, real. O tipo de momento que no final era tudo o que realmente importava. Nos dias que seguiram ao confronto entre Gustavo e Patrícia, a atmosfera na mansão dos Almeida tornou-se pesada, carregada de uma tensão que até mesmo Miguel, com sua inocência infantil, conseguia perceber.
O menino perguntava à tia Mari por que todos pareciam tristes, por que a casa estava tão silenciosa. Mariana tentava tranquilizá-lo, inventava desculpas sobre o cansaço dos adultos, mas por dentro também sentia que algo estava errado. Gustavo passara a evitar Patrícia completamente. Dormia em um dos quartos de hóspedes, saía cedo e voltava tarde. Comunicava-se com a esposa apenas através de mensagens secas sobre assuntos práticos. Já consultara um advogado, já dera início aos trâmites do divórcio. Mas sabia que essas coisas levavam tempo, especialmente quando envolviam fortunas consideráveis, e uma mulher que não pretendia desistir facilmente de seu estilo de vida. Patrícia, por sua vez, passara de perseguidora a perseguida. Sabia que Gustavo descobrira sobre o relatório falso, sobre a investigadora, sobre as armações. E sabia também que ele estava determinado a terminar o casamento. Mas Patrícia não era do tipo que aceitava derrotas silenciosamente. Se ia perder, faria questão de causar o máximo de dano possível antes de sair. Foi em uma terça-feira cinzenta de final de outubro que Patrícia executou seu golpe final. Sabia que não tinha mais nada a perder, que Gustavo já tomara sua decisão, então por que não destruir aquela que considerava a verdadeira responsável por sua queda? Naquela manhã, Patrícia esperou até que Mariana colocasse Miguel para a aula de inglês online que ele tinha às 10 horas. Então, com movimentos rápidos e precisos, foi até o quarto onde ficava a bolsa da babá. Colocou dentro dela não apenas uma joia, mas várias, um colar de pérolas, 2 anéis de ouro, uma pulseira de diamantes. Peças valiosas o suficiente para que a acusação fosse grave, impossível de ser, ignorada. Depois, com uma calma ensaiada, ligou para Gustavo no escritório. Disse que precisava falar com ele urgentemente sobre um assunto sério envolvendo a babá. Gustavo, relutante, mas curioso, disse que chegaria em casa antes do almoço. Quando Gustavo chegou, Patrícia já estava na sala de estar, sentada no sofá de couro, com uma expressão de falsa preocupação perfeitamente ensaiada. Ao lado dela estava a bolsa de Mariana, aberta, com as joias parcialmente visíveis entre os pertences modestos da jovem. Gustavo entrou na sala com o maxilar tenso. Sabia que fosse o que fosse que Patrícia planejara, seria mais uma mentira, mais uma armação. Mas quando viu as joias na bolsa, sentiu uma pontada de dúvida. Seriam mais evidências plantadas, ou teria sido ingênuo demais em confiar em Mariana? Patrícia começou seu monólogo com perfeição teatral. Disse que vinha notando o sumiço de joias há semanas, que resistira a acreditar, que dera todas as chances possíveis para que a verdade viesse à tona naturalmente. Mas naquela manhã, ao procurar um colar específico que queria usar, percebera que várias peças haviam desaparecido. Decidira então verificar a bolsa da babá, já que ela era a única pessoa com acesso livre a todos os cômodos, e encontrara aquilo. Gustavo ouviu tudo em silêncio, observando as joias, tentando distinguir verdade de mentira em um jogo que Patrícia jogava com maestria. Foi quando ouviu passos na escada. Era Mariana, descendo depois de ter acomodado Miguel para a aula. Mariana entrou na sala e imediatamente percebeu que algo estava muito errado. Gustavo estava de pé, com uma expressão fechada. Patrícia sentada, com um ar de vitória mal disfarçado. E sua bolsa estava aberta sobre a mesa, com coisas que ela nunca vira na vida brilhando entre seus pertences. O sangue gelou em suas veias. Abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. Olhou para as joias, depois para Patrícia, depois para Gustavo, tentando entender o que estava acontecendo. Patrícia não perdeu a oportunidade. Com voz calma, mas acusatória, perguntou a Mariana se ela poderia explicar como aquelas joias foram parar em sua bolsa. Mariana balançou a cabeça, finalmente encontrando a voz, dizendo que não sabia, que nunca tinha visto aquelas peças antes, que alguém devia ter colocado ali. Patrícia suspirou com falsa tristeza. Disse que essa era exatamente a resposta que esperava, que todos os culpados sempre negavam. Gustavo continuava calado, observando, e seu silêncio cortava Mariana mais profundamente do que qualquer acusação. Mariana sentiu as lágrimas começarem a cair.
Tentou explicar, disse que era honesta, que nunca pegaria nada que não fosse seu, que isso era uma armação óbvia. Mas mesmo enquanto falava, percebia como soava desesperado, como parecia exatamente o que alguém culpado diria. Foi então que cometeu o erro que mudaria tudo. Olhou diretamente para Gustavo e disse, com a voz quebrada, que esperava que ele ao menos confiasse nela. Que depois de tudo o que tinham compartilhado, de todas as conversas, de todos os momentos, ele devia saber que tipo de pessoa ela era. A frase foi uma faca de 2 gumes. Para Mariana, era um apelo desesperado à confiança que acreditava ter construído, mas para Patrícia foi a confirmação do que suspeitava. Havia alguma coisa acontecendo entre seu marido e aquela babá, algo que ia além da relação profissional. Patrícia imediatamente explorou a deixa. Com veneno na voz, perguntou que tipo de relação exatamente Mariana achava que tinha com Gustavo. Se acreditava que algumas conversas casuais a tornavam especial, digna de confiança cega. Se esquecera qual era seu lugar naquela casa. Mariana ficou vermelha de humilhação. Tentou explicar que não era nada disso, que apenas se referia ao fato de ser uma boa funcionária, de sempre ter demonstrado honestidade. Mas quanto mais falava, pior ficava. Gustavo finalmente interveio. Disse, com uma voz cansada que Mariana não reconheceu, que achava melhor Mariana ir embora por aquele dia. Que ele precisava pensar que aquilo tudo era muito confuso. Não a acusou diretamente, mas também não a defendeu. E para Mariana, aquele silêncio era pior do que qualquer acusação. Ela pegou a bolsa com mãos tremendo, as joias caindo no chão com um tilintar que ecoou pelo silêncio pesado da sala. Nem se incomodou em pegá-las. Apenas saiu caminhando rapidamente pelo corredor, subindo as escadas por um último motivo: despedir-se de Miguel. Entrou no quarto onde o menino ainda estava em frente ao computador, concentrado na aula de inglês. Miguel virou-se ao ouvi-la entrar e imediatamente percebeu as lágrimas no rosto dela. Tirou os fones de ouvido, preocupado, perguntou o que tinha acontecido. Mariana ajoelhou-se na frente dele, segurou suas mãozinhas pequenas e tentou sorrir através das lágrimas. Disse que precisava ir embora, que não poderia mais ser sua babá. Miguel ficou branco. Perguntou por quê. O que ele tinha feito de errado, se era porque ele tinha sido mal comportado. O coração de Mariana se partiu em 1000 pedaços. Segurou o rosto dele entre as mãos e disse que não, que ele não tinha feito nada errado, que ele era perfeito, que ela o amava mais do que tudo no mundo. Mas que às vezes as coisas aconteciam que as crianças não podiam entender, que os adultos tomavam decisões difíceis. Miguel começou a chorar, agarrou-se a ela, implorou que não fosse embora. Disse que ela prometera que sempre estaria ali, que não ia abandoná-lo como todos os outros. Mariana chorava também, agora, abraçando-o com força, murmurando desculpas que sabia que não eram suficientes. Foi Dona Célia quem veio separá-los. A governanta tinha lágrimas nos próprios olhos, mas sabia que prolongar a despedida só tornaria tudo mais doloroso. Gentilmente, mas com firmeza, tirou Miguel dos braços de Mariana, segurou o menino enquanto ele gritava e chorava, estendendo os braços para a tia Mari. Mariana saiu daquele quarto, daquela casa, daquela vida, com o som dos gritos de Miguel ecoando em seus ouvidos. Atravessou o portão pela última vez, entrou no ônibus com a visão embaçada pelas lágrimas e, durante todo o caminho, de volta para Capão Redondo, chorou como não chorava desde criança. Ao chegar em casa, desabou nos braços da mãe e contou tudo. Dona Rosa ouviu em silêncio, acariciando os cabelos da filha, deixando que ela esvaziasse toda a dor. Quando Mariana finalmente se acalmou, exausta de tanto chorar, a mãe falou com a sabedoria de quem conhece a crueldade do mundo, mas também acredita na justiça divina. Disse que a verdade sempre vinha à tona, mais cedo ou mais tarde. Que Mariana fizera o que era certo, agira com honestidade e integridade, e isso nunca seria em vão. Que, se aquele trabalho não era mais dela, então Deus tinha outros planos, melhores planos. Mas Mariana não conseguia acreditar nisso. Sentia-se devastada não pela perda do emprego, mas pela perda de Miguel.
Aquele menino que se tornara tão importante para ela, que ensinara a amar incondicionalmente, que dependia dela. E agora estava sozinho novamente, provavelmente acreditando que mais uma pessoa o abandonara. Enquanto isso, na mansão, a realidade do que acontecera começava a se instalar. Miguel recusara-se a sair do quarto. Não quis almoçar, não quis brincar, apenas ficou deitado na cama abraçado ao ursinho, com o rosto molhado de lágrimas. Dona Célia tentou consolá-lo, mas ele não ouvia ninguém. Apenas repetia que queria a tia Mari de volta. Gustavo trancou-se no escritório, afundado em uma poltrona, a cabeça entre as mãos. Queria acreditar em Mariana. Cada fibra do seu ser gritava que ela era inocente. Mas as evidências estavam ali, na bolsa dela, impossíveis de ignorar. Ou seriam? Conhecia Patrícia o suficiente para saber do que ela era capaz. Mas, e se dessa vez fosse verdade? E se ele estivesse deixando sentimentos confusos nublarem seu julgamento? Passou os dias seguintes em um tormento silencioso. Via o filho definhar, perdendo-o, o apetite, o sorriso, a alegria que finalmente conquistara. Via a casa mergulhar em um silêncio opressivo. E via Patrícia, triunfante em sua vitória, já fazendo planos para contratar uma nova babá, alguém mais velha, menos bonita, menos ameaçadora. Foi Dona Célia quem finalmente confrontou Gustavo. A governanta, que servira àquela família por 15 anos, que sempre se mantivera em seu lugar de empregada respeitosa, que nunca questionara uma ordem ou ousara dar opiniões não solicitadas, bateu à porta do escritório dele uma tarde de quinta-feira e pediu permissão para falar. Suas mãos tremiam levemente, mas sua determinação era inabalável. Gustavo, surpreso com a iniciativa incomum, concordou. Dona Célia entrou no escritório amplo, com suas estantes de livros caros e móveis de mogno reluzente, e ficou de pé, mesmo quando ele ofereceu uma cadeira. Precisava dizer aquilo em pé, com toda a dignidade que conseguisse reunir. Começou lembrando que trabalhava ali desde antes de Miguel nascer, que vira muita gente passar por aquela casa, babás, governantas, cozinheiras, jardineiros. E em todos esses anos, disse com voz firme, nunca conhecera alguém tão genuinamente bom quanto Mariana. Contou sobre as vezes que a jovem dividira o próprio almoço com outros funcionários que esqueceram marmita, sobre como sempre se oferecia para ajudar mesmo quando não era sua função, sobre como tratava a todos com respeito, desde o motorista até o segurança. Dona Célia falou sobre a honestidade de Mariana com exemplos concretos. Relembrou cada ocasião em que a moça encontrara dinheiro esquecido pela casa e imediatamente o devolvera, sem hesitar, sem sequer considerar ficar com ele. Mencionou que Mariana vivia de forma extremamente modesta, trazia marmita de casa, mesmo quando tinha direito a comer da comida preparada na mansão, porque assim economizava para a família, que nunca aceitava gorjetas que outros funcionários ofereciam, dizendo que estava apenas fazendo o seu trabalho. E principalmente, disse Dona Célia com lágrimas nos olhos, falou sobre o amor que Mariana dedicava a Miguel. Um amor que não tinha nada de interesseiro, nada de calculista. Era puro, era verdadeiro. Era o tipo de amor que uma mãe teria por um filho. Terminou dizendo que ele estava cometendo um erro terrível ao duvidar dela, que seria impossível para Mariana roubar qualquer coisa, que era óbvio para todos os funcionários que aquilo fora mais uma armação de Patrícia. Gustavo ouviu e cada palavra era como uma martelada em sua consciência. Perguntou por que tinha tanta certeza. Dona Célia então contou sobre todas as vezes que Mariana encontrara dinheiro pela casa e devolvera. Sobre como ela vivia modestamente, nunca pedia nada, nunca sequer aceitava gorjetas que outros funcionários ofereciam. Sobre como seu único interesse sempre fora o bem-estar de Miguel. Quando Dona Célia saiu, Gustavo ficou sozinho com seus pensamentos e, finalmente, permitiu-se admitir o que vinha negando. Não era apenas gratidão ou respeito que sentia por Mariana. Era algo muito mais profundo, mais assustador. Apaixonara-se por ela, por sua bondade genuína, por sua força diante das dificuldades, por sua capacidade de amar incondicionalmente uma criança que nem era sua.
e por causa de sua covardia, de sua incapacidade de confiar, perdera não apenas a melhor babá que Miguel poderia ter, mas também alguém que se tornara imensamente importante para ele. Decidiu, naquele momento, descobrir a verdade de uma vez por todas. Contratou sua própria investigadora, instruiu-a a verificar cada detalhe do relatório que Patrícia apresentara, a entrevistar as supostas ex-patroas de Mariana, a deixar pedra sobre pedra. Levou menos de uma semana para a investigadora voltar com a confirmação. Tudo era falso. As ex-patroas mencionadas no relatório nem existiam. Os endereços eram fictícios. Mariana nunca trabalhara em nenhuma das casas listadas. Era seu primeiro emprego formal como babá. Todo o relatório era uma fabricação completa. Gustavo sentiu uma raiva fria e cortante. Confrontou Patrícia naquela mesma noite, jogou o relatório da investigadora na mesa entre eles, exigiu que ela admitisse o que fizera. Patrícia tentou negar no início, mas diante das evidências irrefutáveis, finalmente desmoronou. Admitiu tudo: as joias plantadas, o relatório falso, as armações constantes. Disse que fez porque sentia Mariana tomando seu lugar, ameaçando sua posição. Gustavo a ouviu com nojo crescente. Disse que o divórcio seria finalizado o mais rápido possível, que ela tinha uma semana para sair da casa, que não queria vê-la perto de Miguel nunca mais. Patrícia saiu naquela mesma noite, levando apenas roupas e objetos pessoais, abandonando a mansão que tentara fazer sua, deixando para trás apenas o rastro de destruição que causara. Mas mesmo com Patrícia fora do caminho, Gustavo sabia que seu maior desafio ainda estava por vir: recuperar a confiança de Mariana, se é que isso ainda era possível. Não sabia onde ela morava exatamente, apenas que era em Capão Redondo. Mas a agência de empregos tinha o endereço completo. Em uma manhã de sábado, Gustavo pegou o carro e dirigiu até a periferia da Zona Sul. Foi uma jornada que o tirou completamente de sua zona de conforto, passando por bairros que ele nunca visitara, vendo uma realidade que sempre existira, mas que ele nunca prestara atenção. Encontrou a casa pequena onde Mariana morava com a mãe e o irmão. Era humilde, com pintura descascada e janelas simples, mas tinha flores plantadas em latas velhas na frente, um esforço de beleza em meio à pobreza. Bateu à porta com o coração acelerado. Quem atendeu foi Caio, o irmão de Mariana. O rapaz de 15 anos olhou para aquele homem de terno caro com desconfiança. Gustavo se apresentou, pediu para falar com Mariana. Caio hesitou, mas então Dona Rosa apareceu atrás dele, reconheceu quem era o visitante e, com a dignidade que a pobreza não conseguira tirar dela, convidou-o para entrar. Gustavo entrou na salinha pequena. Viu os móveis velhos, mas limpos, as paredes sem decoração além de algumas fotos de família. A simplicidade que contrastava completamente com o mundo dele. Dona Rosa o fez sentar, ofereceu café que ele aceitou por educação e foi chamar a filha. Mariana desceu as escadas estreitas e congelou ao vê-lo. Estava diferente, mais magra, com olheiras profundas, sem o brilho que costumava ter no olhar. Ficou parada na porta, os braços cruzados defensivamente, esperando que ele falasse. Gustavo levantou-se, de repente sem saber como começar. Tinha ensaiado um discurso durante todo o caminho, mas agora todas as palavras pareciam inadequadas. Finalmente, disse a única coisa que importava: pediu desculpas. Desculpou-se por não ter confiado nela, por não tê-la defendido quando devia, por ter permitido que Patrícia a destruísse. Contou sobre a investigação, sobre a prova definitiva de que tudo era mentira, sobre como Patrícia admitira e fora expulsa da casa. Mariana ouviu tudo em silêncio, as lágrimas escorrendo silenciosas pelo rosto. Quando ele terminou, disse com voz rouca que a parte mais dolorosa não foi a acusação injusta, mas perceber que ele não confiava nela, que duvidara mesmo conhecendo seu caráter, mesmo tendo visto sua honestidade repetidas vezes. Gustavo sentiu a culpa pesar como chumbo em seu peito. Admitiu que foi covarde, que deixou o medo e a dúvida vencerem o que o coração dizia, mas que agora sabia a verdade e que queria corrigi-la se ela permitisse,
que Miguel estava sofrendo terrivelmente sem ela, que a casa estava vazia, que ele mesmo sentia falta dela mais do que poderia expressar. Foi quando disse algo que surpreendeu até a si mesmo. Disse que se apaixonara por ela, que sabia que era loucura, que eram de mundos diferentes, que havia 1000 motivos pelos quais não deveria funcionar, mas que o coração não entendia de lógica, e o dele escolhera ela. Mariana ficou sem palavras. Olhou para aquele homem poderoso que atravessara a cidade inteira para vir até sua casa humilde, que estava ali de pé em sua sala pequena, confessando sentimentos que ela achava que eram apenas dela, porque ela também se apaixonara. Por baixo de todo o medo de ultrapassar limites, de toda a consciência das diferenças entre eles, seu coração também fizera uma escolha. Mas antes de responder sobre seus próprios sentimentos, perguntou sobre Miguel. Como estava o menino? Gustavo admitiu que estava mal. Não comia direito, não brincava, acordava chorando de noite e chamando por ela. Cada dia sem Mariana era um dia de sofrimento para aquela criança que já sofrera demais na vida. Foi isso que decidiu Mariana. Não o pedido de desculpas de Gustavo, não a confissão de amor, mas a dor de Miguel. Disse que voltaria não por Gustavo, mas pelo menino, que Miguel precisava dela e ela não podia abandoná-lo novamente. Gustavo aceitou, mesmo sabendo que ela estava colocando barreiras entre eles. O importante era tê-la de volta, dar a Miguel o que ele mais precisava, e depois talvez eles pudessem descobrir o que havia entre eles. No dia seguinte, domingo de manhã, Mariana voltou à mansão. Seu coração batia descompassado enquanto atravessava o portão que pensara nunca mais cruzar. Tudo parecia ao mesmo tempo familiar e estranho, como revisitar um lugar que pertencia a outra vida. Gustavo a esperava na entrada. Miguel ainda não sabia de sua chegada. Queriam que fosse uma surpresa, mas também tinham medo de como a criança reagiria depois de tanto sofrimento. Miguel estava no quarto, sentado no chão cercado de brinquedos que não tocava, olhando pela janela com aquela expressão vazia de quem perdeu a esperança. Nas últimas semanas, desenvolvera o hábito de ficar ali por horas, observando o portão, como se a força de sua vontade pudesse fazer a tia Mari aparecer. Mas ela nunca aparecia, até aquele dia. Quando Mariana entrou no corredor do segundo andar, suas pernas tremiam tanto que precisou se apoiar na parede por um momento. Respirou fundo, tentando controlar as emoções que ameaçavam transbordar. Depois, com voz trêmula, mas cheia de amor, chamou. Apenas uma palavra. Miguel. O menino virou a cabeça tão rápido que Mariana temeu que ele machucasse o pescoço. Por um segundo, ele ficou completamente imóvel, os olhos arregalados, como se não acreditasse no que via, como se temesse que fosse apenas mais uma ilusão cruel que sua mente criava para torturar seu coração partido. Depois a realidade o atingiu. Era ela. Era real. A tia Mari estava ali, de pé no corredor, com aquele sorriso molhado de lágrimas que ele conhecia tão bem. Miguel deixou escapar um grito que era metade choro, metade riso, e correu. Correu com toda a força que suas perninhas de 4 anos permitiam, tropeçando nos próprios pés, gritando tia Mari repetidamente como um mantra de salvação. Quando se chocou contra ela, o impacto quase os derrubou. Mariana caiu de joelhos, abraçando-o com força, sentindo aquele corpinho pequeno tremer contra o seu. Miguel chorava de forma descontrolada, agarrado a ela como se temesse que fosse desaparecer novamente se a soltasse. Enterrou o rosto no pescoço dela, molhando sua blusa, com lágrimas quentes, murmurando coisas incompreensíveis entre os soluços. Mariana também chorava, beijando o topo da cabeça dele repetidamente, acariciando seus cabelos, murmurando que estava ali, que não ia embora nunca mais, que sentira tanto falta dele. Ficaram assim por longos minutos, abraçados no chão do corredor, reconstruindo a ponte que fora brutalmente quebrada, soldando com lágrimas e amor as rachaduras que a separação causara. Quando Miguel finalmente conseguiu se acalmar o suficiente para falar de forma coerente, afastou-se apenas o necessário para olhar no rosto dela, suas mãozinhas segurando o rosto de Mariana, como se precisasse confirmar que era
Real? Perguntou com voz rouca de tanto chorar se ela tinha voltado para ficar. Se prometia de verdade dessa vez. Se não ia abandoná-lo de novo. Mariana segurou as mãozinhas dele, olhou fundo naqueles olhos castanhos cheios de esperança e medo e fez uma promessa que vinha do lugar mais profundo de sua alma. Disse que estava ali para sempre, que nada nem ninguém ia separá-los novamente, que ele estava preso com ela agora, gostasse ou não. Miguel deu uma risadinha molhada através das lágrimas e disse que gostava sim, muito, mais do que tudo. Gustavo observava de longe, encostado, na parede do corredor, os olhos também marejados. Aquela cena, aquele amor puro e incondicional entre a mulher que amava e seu filho, era tudo o que sempre quisera para Miguel. Era a família que ele nunca soubera construir sozinho, mas que Mariana tornava possível apenas por existir. Os meses seguintes foram de reconstrução. Mariana voltou ao trabalho, mas agora com um status diferente. Gustavo deixou claro para todos os funcionários que ela tinha sua confiança total, que era parte essencial daquela casa. As conversas entre eles se aprofundaram, passando de cautelosas para íntimas, explorando sentimentos que ambos tentavam entender. Gustavo cortejou Mariana da forma mais respeitosa possível, sempre consciente das diferenças entre eles, sempre dando a ela o poder de escolha. Levava flores simples que comprava na feira, não nas floriculturas caras. Convidava-a para caminhar no parque com Miguel, criando memórias de família antes mesmo de serem uma. Conversavam por horas depois que o menino dormia, sobre sonhos, medos, esperanças. Mariana, por sua vez, permitiu-se acreditar que o impossível poderia ser possível, que o amor não entendia de classe social ou conta bancária, que duas pessoas tão diferentes podiam encontrar um caminho juntas se estivessem dispostas a caminhar lado a lado. 6 meses depois do retorno de Mariana, em uma tarde dourada de primavera, Gustavo a pediu em casamento. Tinha planejado fazer isso há semanas, mas sempre perdia a coragem no último momento, assaltado por inseguranças sobre se estava pedindo cedo demais, se ela realmente o amava da mesma forma que ele a amava, se não estava sendo presunçoso ao imaginar que pudessem superar todas as diferenças entre seus mundos. Mas naquela tarde, vendo Mariana no jardim com Miguel, os dois deitados na grama observando as formas das nuvens, ouvindo as risadas deles ecoando pelo espaço, soube que não. Podia esperar mais. A vida era sobre momentos assim, sobre aproveitar a felicidade quando ela se apresentava, sobre ter coragem de alcançar o que o coração desejava. Não foi em um restaurante caro com vista para a cidade, não foi com um quarteto de cordas tocando ao fundo, não foi com um anel de 5 quilates que custasse uma fortuna. Gustavo aprendera com Mariana que as coisas mais valiosas eram as mais simples. Foi ali mesmo, no jardim onde tudo começara, onde ele a vira pela primeira vez cuidando de Miguel, onde presenciara sua honestidade sendo testada. Aproximou-se dos dois, com o coração na garganta. Miguel estava mostrando para Mariana uma nuvem que parecia um dragão. Gustavo sentou-se na grama ao lado deles, e os três ficaram por alguns minutos apenas observando o céu, em um silêncio confortável que só existe entre pessoas que se amam verdadeiramente. Depois, com Miguel entre eles, Gustavo virou-se para Mariana e segurou sua mão. Ela olhou para ele, curiosa com a seriedade repentina. Ele respirou fundo e começou a falar. Disse que ela mudara tudo em sua vida, que antes dela não sabia o que era realmente ser feliz, que ela ensinara a ele e a Miguel o que significava ser uma família de verdade. Mariana sentiu as lágrimas começarem a formar, suspeitando para onde aquilo estava indo, mas sem querer acreditar, com medo de estar presumindo demais. Gustavo continuou. Disse que não tinha um discurso elaborado, que passara dias tentando encontrar as palavras perfeitas, mas no final percebera que não existiam palavras perfeitas para o que sentia. Então, fez a pergunta mais importante de sua vida. Perguntou se ela aceitaria construir uma família com ele e Miguel, se aceitaria ser não apenas a pessoa que cuidava do menino, mas sua mãe de coração, se aceitaria ser sua esposa e companheira para o resto da vida. Tirou do bolso um anel simples,
uma aliança de ouro discreto, sem pedras extravagantes, porque sabia que ela não gostaria de ostentação. Mariana olhou para o anel, depois para Gustavo, depois para Miguel, que observava tudo com os olhos arregalados. As lágrimas escorriam livremente agora. Disse sim através dos soluços. Repetiu várias vezes, porque uma vez não parecia suficiente para expressar a intensidade de sua felicidade. Sim, sim, sim. Miguel, que até então observava calado sem entender completamente o que estava acontecendo, de repente compreendeu. Seus pais estavam se casando. A tia Mari ia ser sua mãe de verdade. Não precisaria mais ter medo de perdê-la. Iam ser uma família para sempre. Largou-se entre os dois, abraçando ambos com toda a força de suas mãos pequenas, gritando de alegria tão alto que assustou os pássaros nas árvores. Casaram-se 3 meses depois, em abril, quando o jardim estava florido e perfumado. A cerimônia foi organizada por Mariana com a ajuda de Dona Rosa e Dona Célia, uma colaboração entre as 3 mulheres que resultou em algo simples, mas profundamente bonito. Não houve centenas de convidados da alta sociedade que Gustavo mal conhecia. Não houve fotógrafos profissionais documentando cada segundo. Não houve ostentação ou excesso. Havia apenas as pessoas que realmente importavam. A família de Mariana ocupava as primeiras cadeiras. Dona Rosa, com um vestido novo que a filha fizera questão de comprar, chorando de emoção e orgulho. Caio em um terno que Gustavo discretamente providenciara, emocionado ao ver a irmã tão feliz. Os funcionários da casa, que se tornaram amigos verdadeiros, estavam todos presentes. Dona Célia era a madrinha de Mariana, sua aliada desde o primeiro dia. Alguns colegas próximos de Gustavo, aqueles poucos que se provaram amigos verdadeiros e não apenas contatos profissionais, completavam o pequeno grupo. O jardim fora decorado com flores simples, mas abundantes, formando um corredor onde Mariana caminharia. Cadeiras brancas de madeira, alugadas de uma empresa local de Capão Redondo, porque Mariana fizera questão de contratar serviços de sua comunidade, formavam filas organizadas. Um arco de flores marcava o lugar onde aconteceria a cerimônia. Quando chegou a hora, Miguel caminhou primeiro, carregando as alianças em uma almofada de cetim branco que quase deixou cair 2 vezes de tão nervoso e empolgado. Vestia um terninho azul marinho que o fazia parecer um miniatura adorável de Gustavo. Caminhava com passos exagerados de importância, consciente de seu papel crucial. Depois foi a vez de Mariana. Ela não usava um vestido de grife que custasse uma fortuna. Era um vestido simples, branco, de renda delicada, que ela mesma escolhera em uma loja modesta. Mas quando apareceu, caminhando lentamente pelo corredor de flores, estava absolutamente deslumbrante. Não pela roupa ou pela maquiagem discreta que Dona Rosa a ajudara a fazer, mas pelo brilho de felicidade pura que irradiava de todo o seu ser. Gustavo, esperando no altar improvisado, sentiu o ar faltar quando a viu. Tinha visto Mariana centenas de vezes em roupas simples de trabalho, com o cabelo preso descomplicadamente sem maquiagem. Mas nunca a vira assim, radiante, plena, caminhando em sua direção para se tornar sua esposa. Precisou piscar várias vezes para afastar as lágrimas que teimavam em cair. A cerimônia foi breve, mas profundamente emotiva. Trocaram votos que escreveram eles mesmos, palavras simples, mas carregadas de verdade. Gustavo prometeu amá-la todos os dias, nos bons e nos difíceis, aprender com ela como ser uma pessoa melhor, construir com ela um lar cheio de amor para Miguel e para os filhos que talvez viessem. Mariana prometeu estar ao lado dele sempre, ser companheira em todas as jornadas, cuidar dele e de Miguel como seu maior tesouro, nunca esquecer suas raízes, mas abraçar o futuro que construiriam juntos. Quando o celebrante os declarou marido e mulher, e Gustavo beijou Mariana pela primeira vez como sua esposa, todos os presentes aplaudiram e choraram. Miguel gritou viva tão alto que todos riram através das lágrimas. Mariana não se deixou transformar pela riqueza, continuou sendo quem sempre fora, humilde, generosa, com os pés no chão. Trouxe a mãe e o irmão para morarem na mansão. Deu a Dona Rosa o melhor. Tratamento médico disponível. Garantiu que Caio tivesse todas as oportunidades de estudo. Criou projetos sociais,
ajudou famílias carentes de Capão Redondo, nunca esqueceu de onde vinha. 1 ano depois do casamento, nasceu Helena, uma menina de olhos grandes e sorriso doce. Miguel, agora com 6 anos, tornou-se o irmão mais protetor e amoroso que uma criança poderia ter. Acordava de madrugada quando a irmã chorava, ajudava a trocar fraldas, cantava canções que a tia Mari ensinara para acalmá-la. Gustavo observava sua família com uma gratidão profunda. Aprendera que a verdadeira riqueza não estava nos números de sua conta bancária, mas naqueles momentos simples, café da manhã juntos na cozinha, brincadeiras no jardim, conversas antes de dormir. Ensinava aos filhos que caráter valia mais do que dinheiro, que honestidade era um tesouro que ninguém podia roubar. Anos se passaram. Miguel cresceu forte e bondoso, carregando consigo as lições que Mariana ensinara. Helena cresceu amada e segura em um lar cheio de carinho. E Mariana e Gustavo envelheceram juntos, construindo uma história de amor que começara de forma improvável, mas se provara mais forte do que qualquer obstáculo. Certa noite, já com os filhos dormindo, Mariana e Gustavo sentaram-se no jardim, onde tudo começara. Ele lembrou daquele dia anos atrás, quando a viu pela primeira vez através da janela da biblioteca, resistindo à tentação de pegar o dinheiro que estava sobre a mesa. Disse que foi naquele momento que soube que ela era especial, que tinha algo que o dinheiro não podia comprar: integridade absoluta. Mariana sorriu, lembrou de como aquele momento foi difícil, como a tentação queimara, como quase cedeu pensando na família. Mas que a voz da mãe ecoou em sua mente, dizendo que dignidade não tinha preço, que era melhor ser pobre com honra do que rico com vergonha. Gustavo segurou a mão dela entrelaçando os dedos e disse que aquele teste não foi sobre dinheiro. Foi sobre quem ela era no fundo, quando ninguém estava olhando, quando seria tão fácil fazer a escolha errada. E ela escolheu certo, sempre escolheu certo. E foi essa escolha, aquele momento de honestidade quando seria tão tentador ser desonesta, que mudou não apenas a vida dela, mas a de todos ao seu redor. Que salvou um menino traumatizado, que ensinou um homem a amar, que construiu uma família baseada não em riqueza material, mas em amor verdadeiro e valores sólidos. Enquanto a lua subia sobre São Paulo, iluminando o jardim onde tantas memórias haviam sido criadas, Mariana e Gustavo permaneceram ali, juntos, gratos por cada escolha que os levara até aquele momento. Gratos por provarem que o verdadeiro teste da vida nunca é sobre quanto se tem, mas sobre quem se escolhe ser, e que, ao final, é o caráter que define o destino. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Mariana e Gustavo tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de amor, honestidade e superação, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual momento mais te marcou. Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, mostrando que o verdadeiro valor está no caráter, não nas posses. Te esperamos no próximo episódio, com mais uma história que vai mexer com suas emoções e fazer você refletir sobre o que realmente importa na vida.